E aí, esse daqui é o primeiro vídeo do canal, né? Não sei se vou falar isso, não sei se o áudio tá bom, mas eu só queria fazer um review de um livro que eu li recentemente, que é esse aqui, que é A Escola dos Análises, do Peter Burke, que vai falar sobre toda a evolução, né, que foi os análises na historiografia. E esse livro, ele é bem peculiar, porque ele não necessariamente fala como os análises faziam história. Ele vai falar sobre isso também, mas ele vai falar principalmente, vai contar uma história dos análises, basicamente, e explicando o que cada um deles fazia, né? Qual era a abordagem de cada um deles dentro das suas obras. O livro, ele em si, ele é bem curtinho. Eu acho que dá pra ver, né? Ele tem pouco mais de 100 páginas. E, assim, é uma leitura bem rápida, assim, bem tranquila. Ele vai ter, às vezes, que... Assim, senti, né? Durante a leitura, de que ele vai ter umas vezes que é um pouco mais difícil o livro, mas ele acaba sendo um livro muito interessante para quem realmente tem interesse um pouco mais em estudar a historiografia. E acaba que é um conceito que quem está fazendo, né, faculdade de História, acaba tendo bastante contato. E isso eu creio que serve como um agregador, né, do que você acaba aprendendo na faculdade, principalmente nas disciplinas de teoria da história. Eu acho que serve para consolidar bem o aprendizado mesmo. E aqui, durante esses 5 capítulos, ele vai falar sobre como era, né, a história, como que se fazia a história antes da Escola dos Análises. E ele vai abordar isso no primeiro capítulo. E já no segundo ele vai falar justamente sobre os fundadores, né, que vai ser o Mark Bloch e o Lucien Freve. E ele vai abordar como cada um faz a sua... Cada um tem a sua maneira de escrever diferente, ele vai acabar falando sobre isso, o que difere cada um. Eu achei bem interessante quando ele vai falar sobre o Mark Bloch, porque o Mark Bloch tem aquela obra Os Extramaturgos, e eu achei muito interessante a análise que ele faz da obra do Mark Bloch. Como eu citei no início, ele não vai necessariamente fazer um livro sobre a forma como cada um fazia, ele cita as obras, os ganhos que teve, como cada um escrevia, e eu achei isso muito interessante. Ele também vai falar do Lucien Freve, só que eu sinto que ele acaba falando um pouco mais do Mark Bloch, e eu achei muito interessante essa primeira parte. E também serve para a gente entender que a Escola dos Análises não foi necessariamente uma escola, ela se inicia como uma revista e que depois ela vai se tornando um jeito de se fazer história. E acaba surgindo porque, bom, como não sei se quem está vendo isso faz história ou não, né? Mas ela acaba surgindo porque se tinha muito desejo de se fazer uma história diferente. Porque antigamente, né, quando ele vai abordar o antigo regime, né, da história, a história acaba ficando muito engessada, acaba ficando muito presa a documentos que são oficiais. Acaba que esconde uma história vivida, né? Uma história oral, não vai abordar esses assuntos que a gente está mais acostumado a abordar hoje em dia, que naquela época isso não era totalmente trabalhado. E os análises vão se preocupar em fazer uma história da sociedade, preocupar em uma história econômica e também uma história interdisciplinar. O que não necessariamente vai surgir logo no início da sua criação, da sua fundação, mas ele acaba que é agregado depois, né? Aqui nesse livro ele vai falar sobre as 3 fases, né, da Escola dos Análises, e nessa primeira parte ele acaba falando sobre os fundadores, que eu posso falar um pouquinho depois se uma pessoa comentar dizendo que quer, eu vou falar barbaridades. Enfim, eu achei essa primeira parte muito interessante, é bem curtinho o livro todo, então dá pra você entender legal. Eu acho que o próximo capítulo, que ele vai acabar falando um pouco sobre o Bradel, né, e sobre a era dele, sobre a obra dele, Mediterrâneo, acaba que fica um pouco mais
maçante a leitura, porque acaba que ele sempre vai retornar para falar sobre o Bradel e sua obra e etc. E, tipo assim, tu fica com a sensação de que tu já leu aquilo, tipo, umas 5 vezes e no fim eu creio que você realmente leu. Mas essa parte é interessante porque o Bradel ele vai acabar consolidando o que é a escola dos análises. É, eles vão fazer uma forma de divulgar a escola dos análises, porque eles são franceses, né? Não sei se deixou bem claro, né? Pelos nomes, enfim. Mas eles são franceses, então eles vão fazer uma academização, uma institucionalização das escolas dos análises dentro das universidades francesas. Então eles vão dar é, muito mais vantagem para um historiador que vai utilizar os meios a forma dos análises de analisar a história, entende? Tipo, eles vão dar prioridade para essas pessoas em detrimento a alguns outros trabalhos que eles vão julgar, tipo, conservadores, tradicionais, entende? E um exemplo disso é a história política, que dentro dos análises ela não vai ser tão valorizada, e eu achei isso muito interessante porque ele dá meio que uma resposta a isso no final do livro. Depois ele vai acabar falando sobre a terceira geração, a geração que consolida, né, a história dos análises, como que essa terceira geração ela vai trazer novas coisas a, na escola dos análises, porque assim, o Mark Bloch e o Frev, eles não ficaram tanto tempo assim consolidando a escola dos análises. O Mark Bloch, felizmente, faleceu, né? Foi de Vasco. E o Lucian Frev, se eu não me engano, ele ficou um pouco tempo mais vivo. Tanto é que o Bradel ele vai seguir muito o que o Lucian Frev fala, não necessariamente o Mark Bloch. E o Lucian Frev ele vai carregar consigo a escola dos análises, ele vai carregar consigo um modo de se fazer história, e ele vai difundir isso para os historiadores. Só que com a chegada da terceira geração, isso vai meio que gerar um pouco de ruptura, porque eles vão criar um novo modo de analisar, vão acrescentar outras coisas, e eu achei interessante que ele vai falar sobre a história das mentalidades, que é uma coisa que chega para agregar os análises. Ele também fala sobre o uso da antropologia e de outras ciências que estão não necessariamente ligadas à história, não necessariamente ligadas à história de fato, né? Ele vai falar sobre sociologia, antropologia, que acrescentam mais na análise histórica do período e do que você quer analisar. Bom, por fim, o quinto capítulo, ele vai acabar falando sobre um contexto geral dos análises, né? Tipo, o que foi o saldo que eles tiveram. E uma coisa interessante que ele fala é que a escola dos análises, ela teve um fim, né? Ela se dispersou, então ela existiu, fez uma revolução historiográfica e depois acabou, entende? E acabou com essa terceira fase, e ela fundamentou outras formas de se analisar história. É uma coisa importante para ressaltar, que talvez a gente lendo isso, a gente pense que em todos os lugares foi feito isso, sendo que não foi. A escola dos análises ela ficou por um determinado tempo, ficou presa ali dentro das universidades francesas. Ele até cita um pouco que as escolas de análise no início elas não eram tão famosas, elas não vendiam tanto, e que foram vender ao longo dos anos, principalmente em regiões como a Inglaterra e em outros países assim. Ela ficava um pouco mais presa, um pouco mais engessada, né? E é muito interessante porque aqui no Brasil você tem uma forma diferente, né? Porque, por exemplo, ele vai citar aqui que em outros lugares a forma de se fazer história dos análises não necessariamente cabe. Que, por exemplo, Gilberto Freire, no seu livro Casa Grande e Senzala, ele vai utilizar uma forma dos análises de fazer sociologia, né? De fazer história. O que
o Peter Buck ele ressalta aqui que não necessariamente vai servir para todos os lugares e que isso pode ser só uma ressignificação do se fazer história lá, né? Ia ser só mais do mesmo, basicamente. E além disso, ele também pontua que, tipo assim, a escola dos análises eram só, tipo, francês falando sobre a história da França, basicamente. No mais é isso. Eu também achei interessante que ele fala sobre a história política, porque ele vai dizer que se critica muito a escola dos análises porque eles não fizeram um trabalho de história política, né? Eles não deram continuidade à história política, porque a história política era uma das vertentes que mais se tinha na Europa durante o século XIX, porque, bom, você tinha a consolidação de vários estados-nação, tipo, por exemplo, a Itália e a Alemanha, e a história política ela ficava voltada principalmente a grandes feitos, a grandes símbolos, a grandes heróis e a narrativas. Então era muito bem visto você fazer uma análise histórica falando sobre um general, ou sobre falando de um exército que conquistou várias coisas, do que você fazer uma história voltada para a sociedade. Tanto é que foi isso que os análises queriam romper, certo? Só que em determinado momento isso teve que voltar à tona, e um nome importante para isso é o René Rémond, né? Enfim, eu tô acabando falando de outro assunto, querendo falar de outro. Mas ele acaba citando de que o Bloch, ao fazer os Reis Dramaturgos, ele tá sim fazendo uma história política, porque ele demonstra como que os reis eles influenciavam as pessoas, né? Nesse livro ele vai falar muito sobre o toque real, de como as pessoas acreditavam no toque real. Só que ele também vai falar sobre política, de como que um rei exercia o poder da outra pessoa. Esse rei vinha por meio do toque real, né? E como eu disse também lá no início, ele vai falar sobre a história das mentalidades, que a terceira geração dos análises ela vai criar isso. Aí também vai ter, por exemplo, a ajuda de Foucault nesse sentido, de tanto falar sobre a história das mentalidades, também a história do poder. E no mais é isso, né? Eu achei a leitura, tipo, bem tranquilinha, eu não tive tantas dificuldades, mas em alguns momentos eu acabei não entendendo algumas coisas. Então, se eu tiver falado bosta, me desculpa aí, mas também eu nunca disse pra vocês que eu ia falar a verdade, então tá esperando muito de mim. E é isso, cara. Eu acho que é uma leitura importante se tu tá fazendo história. Eu acho que se você também gostar de historiografia no geral, você, tipo assim, não é um historiador, né? Mas se você se interessar, é uma leitura interessante. É um livro bem curto, como eu disse pra você. E aqui no final do livro, ele tem um glossário. Calma aí. Ele tem um glossário que busca justamente explicar alguns termos que ele coloca e alguns termos que você talvez não for familiarizado. Ele aqui também ele não vai exigir para você um conhecimento muito prévio sobre os autores, mas ele vai citar alguns autores. Tem alguns que eu não conheci, principalmente o da terceira geração. O da terceira geração, para mim, o que eu mais soube é o Jacques Legoff, né? Que eu tive contato com ele na faculdade. E é isso. Mas aí o vídeo aí, se inscreve, curte, comenta, né? Compartilha ou não também. Mas é isso. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais análise de alguns livros e reviews, né? Vou colocar aquele título lá, Lendo Escola dos Análises, para que você não tenha que ler. Enfim. Mas é isso. É um livro bem tranquilinho. Se você quiser ler, leia. Se não quiser também, não leia. E eu vou deixar o link aqui na descrição do livro para comprar na Amazon, que sinceramente eu aluguei na faculdade, né? Eu aluguei, eu peguei emprestado, porque sinceramente, pô, pagar 50 conto no livro que tem menos de 200 páginas também é fuleiragem comigo, né? Enfim, mas é isso. Se o áudio tiver uma bomba, infelizmente perdi 14 minutos da minha vida e você também. Mas me segue, curte, comenta, compartilha aí, se inscreve aí, dá like. E é isso. Sinceramente, eu não quero que ninguém veja essa bomba aqui de vídeo que eu estou fazendo.